Agora, o Cícero, eu sei que isso varia absurdo, né? Você aqui no comecinho mostrou uma obra tua que tem, sei lá, 6, 7 metros de altura. Sim. Mas quanto tempo costuma demorar? Pegar, por exemplo, uma obra de uma pessoa em tamanho natural, né? Sim. Um para um. Sim. Então, veja bem, nós temos que fazer aí estabelecer o seguinte, que vamos colocar ela pós-robô e anterior ao robô. Uhum. Quando eu falo de robô, eu não estou falando de um robozinho que vai dar esculpe, eu estou falando da escultura digital, tá? Só existe o robô, que nada mais é do que uma CNC, mas né, ele é um braço, como isso aqui, tá vendo? Uhum. Ele é um CNC, chamamos de robô. Só existe isso porque existe a escultura digital. Quando a escultura digital passou a entrar, quase que... Antes era muito coadjuvante, hoje está quase protagonista, porque a maioria das coisas hoje em dia é feita digitalmente. Hoje, por exemplo, eu trabalho 80% digital. Há 10 anos atrás era o contrário. Eu comecei no Brasil aqui há 10 anos atrás e digamos que eu fui um dos precursores a colocar a escultura digital passar para o plano tradicional, ou seja, usar a escultura digital e materializá-la. Então, por exemplo, eu comprei um robô, por exemplo, em 2014, que até hoje ainda hoje é uma referência como uma super máquina aqui no Brasil. Para que isso? Para poder dar suporte ao meu trabalho, dar continuidade ao meu trabalho digital. Então você tocou num ponto. Essas esculturas grandes, em escala, elas só são possíveis hoje graças a isso, a esse robô. Por exemplo, eu fiz uma escultura de 7 metros que apareceu ali, que é uma cabeça bem grande. Uhum. Se fosse fazer aquele na mão, cara, eu estaria até hoje fazendo do tempo que eu comecei. Não, perfeito, mas vamos lá. Depois eu vou querer também entender a história do digital, como é que tá entrando tudo, mas vamos lá. Se você fosse fazer do jeito tradicional, tá? Sim. Chegou lá o blocão, Sim. vai ter que esculpir aquilo na mão. Sim. Uma mulher, um para um. Sim, sim. Nós estamos falando o quê? De meses, de anos? Anos. Às vezes chega anos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aquele anjo que está assim, que eu acho que ela deve ter até aí. Sim, em algum momento vai mostrar, olha lá, coisa... Isso é feito tudo à mão, isso não é digital, tudo tradicional. Cícero, isso é muito assustador. Sim. Porque parece uma seda, um pano. Exatamente. É a suavidade, tá vendo? Isso tudo é feito, isso na época, isso foi feito há uns, digamos, 20 anos atrás, não existia digital, é tudo feito à mão, tá? Essa peça aí, toda com pontinho, com maquineta de pontos. Eu modelava a peça na argila, fazia no gesso e pegava com maquineta de pontos, que é o processo que os gregos já copiaram, aliás, os romanos já copiaram os gregos, tá? Uhum. E é um processo que usa, assim, ainda hoje, cada vez menos por conta dos robôs da arte, da escultura digital em si. Mas, assim, aquele anjo, por exemplo, que eu fiz, você falou de tempo. Aquele anjo eu demorei 2 anos e meio para fazer. O anjo que tá assim. E foi por causa desse anjo que eu comprei o robô. Porque eu demorei 2 anos e meio, dando pancada naquilo lá, colocando pontinhos, trabalhando 8 horas por dia. Era uma loucura, cara. No final, a peça ficou maravilhosa, ficou muito boa. Só que é o seguinte, eu fiquei com o meu braço ferrado de tanto dar pancada. Claro, porra, porque não é só um movimento, você tá causando um estresse de cada porrada ali. E o que acontece, cara, chega um ponto que você... Aonde que pega no braço? É o cotovelo? Onde é o ombro? O que é o... É assim, isso aqui, ó. Que você faz esse movimento com o martelo. É o ombro aqui. É, o ombro. Você usa o ombro. E esse ombro também você força porque você tem uma ferramenta, às vezes com martelo pneumático, que tá tocando aqui. Uhum. Então, no final do dia, você tá moído, cara. Você precisa de um massagista. Você tá doido. Os caras, não sei como é que os caras... Michelangelo trabalhou até quase 90 anos, cara. 87 anos. E há uma semana atrás ele trabalhou, pra você ter uma ideia. Eu imagino como esse cara deve ter sofrido, cara. Eu imagino que vida que esse cara fez. É uma loucura. E pensar que naquela época não existia nem óculos. Hoje em dia a gente tem óculos. Imagina. Não, e não existia nada naquela época, né? Você não tinha um analgésico, não tinha exatamente, sofriam demais. Um Dorflex. Então, quando eu terminei o anjo, cara, eu falei, tenho 2 saídas aqui. Essa peça já tinha sido feita, essa aqui, que é a Narcisa. Eu pensei, eu tenho 2 saídas. Ou eu paro com o mármore definitivamente, ou vou ter que buscar um caminho mais fácil. Foi então que, como eu tinha já essa minha relação com a Itália, de viajar, de fazer e tal, eu sabia que tinha robô, eu vi surgir o robô. O que foi o primeiro que você comprou? Foi um Kuka ou não? Qual foi o primeiro que você comprou? Você lembra a marca? É um Kuka. Na verdade o Kuka, ele é a parte mecânica, ele é o braço. O que muda são os integrantes, né? Os softwares mudam.
O mandril, que se chama o spindle, e todas as outras partes que compõem esse conglomerado, muito complexo, por sinal. Sim. Integrar um robô é uma coisa muito complexa. E a melhor tecnologia ainda hoje é a italiana. E essa foi onde eu fui buscar. O Cuca, ele é de fabricação alemã, né? E é o mesmo robô que usa para a indústria automobilística adaptado a... Ele é o, sei lá, daria para dizer que ele é a Tesla dos robôs hoje. Mais moderninha, mais bonitinha, mais... Sim. É uma excelente máquina, vai. Mas o que difere ele, na verdade, são os integrantes. São os elementos que estão ali. Legal.